Fala galera, estamos iniciando mais um episódio da Mais Riso Cast, nosso terceiro episódio. Eu, Everson Barbosa, fundador e sócio proprietário do grupo Mais Riso. E hoje estamos aqui com um convidado ilustre, Dr. Gunnar Guimarães. Obrigado. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Valeu pelo convite e o carinho de sempre aí. Antes da gente começar, a gente não pode deixar de agradecer nossos patrocinadores, né? Dental Adelar, Grupo Mais Riso, né? Com a Mais Riso Alinhadores, a Septio juntamente com a Oper Dental, eles que nos proporcionam poder fazer isso aqui tudo. Então vamos lá, conta um pouquinho da sua história. Bora. Como que você começou na odontologia? Acredito assim que hoje você é professor, né? Sim. Muito conhecido aí no Instagram. Muita pouco. gente te vê pela telinha, mas não deve conhecer muito a sua história. Conta pra gente um pouco dela. Como é que você começou? Bom, eu vim de outra faculdade, né? Eu fiz fisioterapia, fui formado em fisioterapia. Nada a ver com odontologia. Nada a ver. E foi um acidente, né, de percurso. Na verdade, eu sempre quis prestar odontologia, sempre falei, cresci falando que ia ser dentista. Tem vários Já era um sonho desde pequeno seu, aí. Tem dentista na família, então eu tinha muita admiração pela área, né? Mas assim, na época de ali, saída da adolescência para fase adulta, na fase de vestibular, eu passei em fisioterapia. E aí eu fui pelo lado mais fácil, né? Pelo conforto. Então, mas nunca esqueci, nunca abandonei a ideia, né? Uhum. Eu cheguei a formar em fisioterapia, cheguei a trabalhar, fiz especialização, consegui bom emprego, consegui... Então você foi longe, moço. Sim. Assim, longe não, né? Mas eu comecei a bater um pouquinho a asinha, né? Mas comecei a ter minha independência financeira através da fisioterapia. Mas aí bateu mais forte. Aí chegou um momento que eu falei, eu sou novo ainda, eu acho que não posso passar dessa hora. Aí eu larguei Isso foi tudo. Quando, mais ou menos? Isso foi em 2017. Já estava casado? 2007. 2007, né? 2017 foi agora. Você já estava casado? Não. Só tinha começado a namorar a minha atual esposa. Bacana. Aí eu brinco, falo que a fisioterapia só me deu isso, né? Só me trouxe a minha esposa, né? Que é a pessoa Ela excepcional. também é da área? Sim, ela é fisioterapeuta. A gente trabalhava junto. Bacana. Aí, assim, o que eu agradeço de ter feito a fisioterapia é de ter encontrado a pessoa que eu tenho hoje, né? Que é a minha companheira. Então, mas tentei durante uma época lecionar, entrar nessa parte. Tentei olhar se fizesse algum mestrado, mas aí a odontologia me ocupou e eu não consegui... Fica um negocinho na cabeça piscando, né? Incomodando o famoso. Aí eu formei na odontologia, comecei a trabalhar. Aí você começou o curso em 2007. Eu comecei em 2008, na verdade. Você formou aonde? Formei na Unip. Aqui em Goiânia. Então eu lembro perfeitamente, quando eu falei que ia fazer odontologia, eu tentei durante um tempo fazer cursinho, voltar, sabe? Uhum. E aí abriu vaga para portador de diploma. Então eu já estava encaminhado, então eu conversei com a diretora, consegui a vaga pela via de portador de diploma, e aí entrei para a faculdade de odontologia. A garotada tudo nova, né? Uhum. E eu lá já meio cachorro velho já. Então, mas eu aproveitei muito bem o curso lá. Naquela época era 4 anos ou 5, não? Era 4. Integral. Foi logo antes de mudar a grade curricular. Era integral, era cedo até final do dia. Aí, formei. Meu irmão é dentista,
Na verdade, eu acho que um foi puxando o outro, né? Aham. E aí eu tive muita Doutor ajuda. Ivo, né? Seu irmão. Meu irmão. Eu tive muita ajuda, então pra mim a odontologia foi um caminho muito abençoado sempre. Então, como que eu entrei na odontologia que você perguntou, Né? foi E foi aí, bem quando você estranho. formou, você já foi direto montar seu consultório? Ou você chegou a trabalhar para alguém? Ou você, um auxílio ali com seu irmão? Não sei. Como é que foi esse começo, depois que saiu da faculdade? Cara, por onde eu passei, tudo foi conspirando a favor, sabe? Eu fui muito ajudado, na verdade foi essa. Então, assim, eu tive apoio demais. Apoio de todos os lados. Então, meu irmão, por exemplo, ele me deu um consultório. Bacana. É o consultório que ele tinha 2 consultórios. Era consultório simples, em bairro, né? E esse consultório que ele me deu, na verdade, eu não tenho vergonha de falar isso. Ele me cedeu. Ele saiu desse consultório e falou assim, Gunnar, toma aqui a clientela, toma aqui a cadeira. Ah, ele deixou o espaço dele e falou, assume. É, Já tinha. toma aqui, o caixa Não tá deixa aqui. de ser uma responsabilidade grande, né? Até porque Sim. Então, e um grande desafio. E na época, meu irmão era sócio do meu pai com esse consultório. Aí meu pai falou assim, não, a gente libera. E os dois desocuparam o consultório e o folgado aqui entrou. Entrou. Tudo entrou. Tive aquela dificuldade, porque os pacientes não queriam tratar comigo, queriam tratar com ele. Porque ele tinha já muita experiência, né? Já tinha feito o nome dele, né? Já. E aí eu tive essa dificuldade. Então, assim, o mérito que eu tive foi conquistar essa clientela, fazer isso aqui rodar, fazer acontecer. Mas de forma muito simples, era um consultório pequeno, um bairro, né? Consultório de porta, tudo muito simples. Eu oferecia tratamento simples, até porque Fazer era o que eu podia o oferecer. clínico ali, né? Sim, clínico geral. Clínico geral. E aí eu falei, olha, eu quero fazer implanto. Eu gosto de prótese e cirurgia. Eu sempre, durante a faculdade, eu estava fixei. chamando a atenção nisso aí. Prótese e cirurgia. Então, a implantodontia, ela foi a que mais me atraiu por englobar bem as duas, né? Uhum. Então, eu fiz minha primeira pós-graduação. Eu fiz um aperfeiçoamento, entrei logo que eu saí da faculdade na EAP. Isso deve ser o quê? 2011? Final de 2011. 2012, né? Entrando em 2012. Então, aí eu entrei na EAP, aí eu fiz lá, um ano o curso lá, são 12 módulos. E aí eu saí da EAP e falei, não, eu quero mesmo fazer especialização, eu quero mesmo aprofundar nesse assunto, quero fazer casos complexos. E aí eu entrei para especialização. E aí foi uma coisa acontecendo atrás da outra. Atrás né? da outra, né? Você ficou quanto tempo nesse consultório lá? Cara, do seu irmão? Eu formei de 2011 para 2012, então... O período que você estava fazendo na pós, você ficou lá, então. Quando eu saí de lá, que aí a gente se conheceu lá no Marista, naquela clínica lá. Aquela época que a gente se conheceu, eu tinha acabado de sair de lá. Ué, então foi bem recente, né? Então, assim, que eu saí ali de Aparecida de Goiânia, do Jardim Bela Vista, deve ter o quê? Uns 7 anos isso? 8 anos. Eu sou de 2017, a gente se conheceu. Então, eu tava no Marista já. Já. Então, um pouco antes eu saí. Uns 2 anos antes. Ué, então sua evolução foi muito rápida. Porque quando eu te conheci no consultório, a gente teve um papo bem bacana lá no começo, né? Sim. E assim, você passava tanta... Você tá falando agora que tinha acabado de chegar lá e estava vindo de uma pós e já mostrava tanta know-how no assunto. Como é que foi esse processo? Você conta pra gente um pouco aí, depois, dentro da própria pós, você já estava tratando seus pacientes no consultório? Porque lá, como era clínico de bairro, não sei se você já tinha muito essa questão de implante ali, né? Como é que era isso? Tinha, mas não era caso complexo, né? Eu tinha casos unitário, fazia um enxerto pequeno, né? Uhum. Eu tinha dificuldade, cara,
antes de migrar para estética mesmo, com os casos que hoje eu faço, eu tinha dificuldade de pegar por exemplo, instalar uma coroa sobre implante no central de uma menina de 19 anos de idade. Entendi. Não dava. Era impossível, cara. Então, eu passava o caso. E assim, quem eu passava... Por que tinha essa dificuldade assim? Cara, uma exigência estética muito grande, uma zona estética que é difícil de você conduzir, né? O perfil mucoso ali, periimplantar, tem muita coisa em jogo que esteticamente ali vai ficar desfavorável. E você também se exige muito, né, Gunnar? Você não consegue fazer algo mais ou menos. Se você não consegue fazer perfeito, você prefere não fazer, né? Eu não fazia. Aí eu indicava. Só que quem eu indicava me ajudou muito também. Então, me abençoou muito. E eu tive uma capacidade muito grande na odontologia de ter meus mentores. De eu absorver muito deles, sabe? Muitos participaram desse crescimento. Não foi só curso, não foi só estudo meu e sentar a bunda ali na cadeira e estudar, não. Foi absorver mesmo. Teve muita gente que conseguiu ir lá e botar o pano em cima e me botar para trabalhar de uma forma melhor o tempo todo. Então, assim, eu tive desde ceramista até professor de especialização que me ajudou e me deu muito crescimento. Em cada parte do processo você tinha alguém ali te dando auxílio. Cara, se você for prestar atenção em tudo que acontece, você absorve muita coisa. Sim. É o tempo todo. Então, por exemplo, hoje eu tô sendo, às vezes, mentor de alguém. De muita gente. Né? Não, de muita gente não. De alguém. Então, assim, tem, por exemplo, tem um aluno que ele não é meu aluno de nenhuma instituição, ele é aluno de uma faculdade que eu não dou aula. E a gente se conheceu no jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu já há muito tempo e aí ele falou, você que é o Gunnar e tal, eu tô cursando odontologia, né? Ele vai assistir esse podcast. E aí ele falou assim, eu posso colar lá no seu consultório para viver alguma coisa e tudo? Eu gosto de cirurgia. E isso tal. Eu falei, cara, a porta é sua, né? Então, assim, eu só falta fazer o cadastro dele lá no prédio para ele subir a hora que ele quiser, né? A hora que ele quiser. De casa. Mas ele vai, e aí a minha secretária já manda mensagem para ele, fala, Giovanni, olha aqui, vai ter cirurgia disso aqui, você quer assistir, você quer acompanhar? Aí eu ponho ele para fazer as fotografias do procedimento. Então, assim, eu peguei eu fiz o que eu tô fazendo Você tá devolvendo o que você recebeu, né? Eu tô devolvendo o que o meu irmão fez comigo. Na verdade, porque ele fez assim comigo, né? Então, assim, se você tem a capacidade de absorver alguém que tem mais experiência que você e tiver humildade para isso, para poder evoluir, cara, ninguém segura. Com certeza. Não tem essa é a lógica mais simples que tem. É você ter paciência que o seu caso tem o seu tempo, né? E que você, com paciência e com humildade, você vai absorver. Até você conseguir ter um know-how, ter uma bagagem, ter uma mala pesada para carregar. Então, hoje eu estou nessa transição. Então, eu gosto de ajudar, eu gosto de compartilhar. Quem estiver assistindo e às vezes tem esse acesso comigo, sabe disso. Com certeza. Não, você sempre foi bem acessível e é uma coisa que você gosta de fazer, né? Sim. Mas, assim, voltando lá para quando você mudou de consultório, porque... Com certeza, o padrão de atendimento que você tem hoje, né, que quando eu fui lá no consultório, eu já vi que você é totalmente arrumado, diferenciado, você já entregava um conforto ali para aquele cliente seu. E como você estava no começo, me gerou uma curiosidade de saber, assim, como é que você fez essa transição de aquele público de bairro para você conseguir pegar já uma galera de um público mais A, B e C? Como é que você fez a captação desses clientes? Acredito que deve ter tido um desafio bem interessante nessa transição, né? Cara, todo mundo me pergunta isso. E, na verdade, eu perguntava também para quando eu queria fazer essa transição, né? Uma coisa é você ter uma empresa, né, que ela tá com fachada para rua e as pessoas veem e falam assim, olha lá o Gunnar, vou lá no Gunnar, né? Olha lá o dentista, lá o, né? Essa foi outra coisa importante que ninguém sabe. A sala que a gente tá falando era dentro
num centro médico, né? Então não tinha baixado, não tinha nada, dificulta ainda mais. E eu fui para um prédio que é pior ainda. Exatamente. Porque pelo menos centro médico tem alguém que vê lá e fala assim, lá tem o dentista, lá tem a parada, né? No prédio, por exemplo, eu tô no Brookfield. Lá, cara, tem de médico, dentista, psicólogo, tatuador, advogado. Então, sim. Tem de tudo. É uma salada. É um centro empresarial muito grande, tem muita coisa. Então, lá ninguém me acha. Como que o paciente vai até lá? Né? E como que eu fiz a transição para sair de uma placa de rua para essa situação? Todo mundo me pergunta, cara. Tem dentista que é amigo, que já é, sabe, velho de profissão, tarimbado, com muita experiência e que não entende isso. E ele continuou lá, mas com muita experiência, fazendo com muito zelo e tudo. Eu acredito que sim. Cara, não é fácil. Não é fácil. Eu já fiz isso casado. Essa transição eu fiz casado, já com o primeiro filho na barriga. E aí eu fiquei com medo. Sabe? Que é o que dificulta mais ainda, né? Que dá instabilidade ali, insegurança financeira, de saber se vai dar certo ou não. Só que aí, cara, Deus abençoando o tempo todo e nunca deu errado. Eu nunca dei um passo para trás. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque assim, eu também não vim de uma situação muito difícil também. Eu não preciso romantizar isso. Eu vim de uma situação sempre muito confortável. Mais confortável. Muito planejada, né? Mas tudo que eu fui fazendo foi passo a passo. Eu só tirava o pé direito do chão na hora que o pé esquerdo estava firme. Entendi. Sacou? Então, uma coisa foi acontecendo, os passos foram dando. Por exemplo, quando eu fui fazer essa transição, aconteceu o meu irmão e meu pai me chamar para ser sócio de uma clínica em Bela Vista. Então, eu tinha o consultório pequenininho lá, queria migrar de situação. E meu pai e meu irmão falou, vamos montar uma empresa familiar? Vamos... E em Bela Vista ainda tinha um déficit ainda de qualidade, de odontologia. Por que Bela Vista? Você tinha algum parentesco lá? Meu pai é de lá. Ah, seu pai é de lá, entendi. E assim, eu cresci lá e todos os meus amigos eram de lá. As minhas melhores farras foram lá, sabe? Então, assim, eu era muito conhecido na cidade. Então, assim que a gente montou a clínica lá, cara, pai de amigo, os amigos, cara, a galera levantou aquilo ali. Em um ano, a gente estava bombando na clínica. A gente estava com muitos pacientes, com muito trabalho. E que eu acreditava que ia demorar 4, 5 anos para acontecer. Aí deu certo. E aí te deu conforto para você fazer. Isso foi junto já com a transição daqui também de Goiânia. Isso foi pouco antes. É o que eu te falei. Aí um pé firmou. Aí um pé firmou, você foi e o outro foi. Aí na hora que deu uma firmadinha nesse, que a gente sentiu que em um ano deu um... Aí eu peguei e vendi meu consultório de bairro, né? Lá de Aparecida de Goiânia. Ficava no Jardim Bela Vista. Então, eu tenho muito paciente ainda de lá que me acompanha. Aí eu vendi esse consultório. E entrei no classificado ali da BO e encontrei um consultório para alugar no Marista. Mas não é aquilo que você conheceu. Eu entrei ali, ficava ali na Ricardo Paranhos, um prédio que tem... Era próximo lá. Era, vizinho. E aí eu alugava lá período. Comecei uma sexta-feira à tarde. Incluso secretária, tudo. Eu levei meus materiais, ela me deixou um carrinho lá disponível para poder guardar minhas coisas, né? E aí eu comecei sem paciente. Cheguei lá, não tinha Instagram formado, não tinha nada. E já ia te perguntar, o Instagram estava começando também, né? Tinha só coisa pessoal, não tinha nada assim, não era profissionalizado o negócio. Então, nem fotografia profissional eu fazia, né? Então, eu fui pra lá, sentei lá na mesa, lá ficava estudando. Esperando o cliente chegar. Ficava estudando, esperando uma ligação, esperando um WhatsApp, fiz isso. Mas eu só assumi, a minha aposta foi uma sexta-feira à tarde que eu fiz isso. Aí o resto eu dediquei na clínica que estava montada
com a família. Em Bela Vista. Em Bela Vista. E aí lá tava com muito movimento, então a gente tocou toda a energia para lá. E aí eu separei uma sexta-feira. É isso que eu falo pra galera que quer migrar. Eu já falei muito isso em curso, né? Eu já dei 3, 4 turmas de curso de fotografia e que tem um pouquinho desse papo de planejamento, de seleção de público, sabe? Uhum. E eu falo, não é assim, agora eu vou montar meu consultório ali no setor Bueno, num prédio, eu vou atender pacientes com poder aquisitivo maior e eu vou direto para lá. Não é assim, você não entra numa coisa desse jeito. Primeiro você põe o dedo, depois você... Existe um processo, né? E aí no meu dedo foi a sexta-feira, o fura-bolo ali foi a sexta-feira à tarde. Aí eu fui para lá. Não tinha paciente não, cara. Eu fiquei 6 meses ali sem paciente. Esperando. Eu tinha um ou outro que às vezes procurava. Cadê você? Lá do Jardim Bela Vista, lá. De Aparecida de Goiânia. E aí eu falava, não, tô aqui. Onde você tá? Eu falava, tô aqui no Marista, cara. Nossa, cara, é mó ruim pra estacionar aí, né? E, tal. E aí acabava que ia um ou outro. Uhum. Mas eu não larguei. Falei, cara, esse osso aqui eu não largo. Aí só que meu irmão, ele também tinha um outro consultório, que você lembra que eu te contei que ele tinha 2 e ele cedeu 1, né? Aí ele tinha um outro consultório e ele falou assim, e aí ele empinou também, falou, também vou migrar. Também vou fazer essa transição. Eu falei, bora fazer junto. Aí. Ele é endo, né? Ele é endo. E top. Né? Porque é meu irmão não, mas ele é top. Eu conheci ele, a gente fez alguns trabalhos juntos e eu comecei a acompanhar ele, realmente ele é diferenciado. O atendimento dele Aí eu fico tentando até hoje, né? Absorver. Dele ainda. Os pacientes comparam, cara. É mó engraçado. Ele tem paciente comum comigo, até porque a gente é sócio lá em Bela Vista. Aí os pacientes falam, cara, seu irmão, a mão dele. Eu falei, ele rouba a meia sem tirar o sapato, né? Ele tem a mão leve e tal. O negócio dele é diferente. E se tratando de endo, né? O pessoal tem muito medo, né? De canal e tudo. E ele é diferenciado. E o que eu tava falando? Aí vocês foram juntos, aí você decidiu juntos ir pra migrar pra um consultório só. Ele tava em um canto, você tava em outro. Eu tava tentando lá, né? E ele queria. Aí ele falou assim, bora junto, vamos fazer um esquema. Eu falei, vambora. Até que as duas batem, né? Do implante ia dar certo. Aí ele tinha um amigo, tem, né? Os dois são amigos, que tava liberando aquele consultório que você conheceu, lá no Espaço Clínico Marista. Aí ia liberar, porque ele tava montando, cada um fazendo uma transição, né? Aí ele tava montando num outro prédio e tava saindo de lá desocupando essa sala. E ele ia deixar armário, deixar ar-condicionado, deixar essas coisas. A gente só precisava de pôr a cadeira, de colocar bomba a vácuo, essas coisas. Mais uma vez, a sorte batendo na porta, né? E eu peguei... Meio caminho andado. Aí eu peguei aquele dinheirinho lá do outro consultório que eu tinha vendido, que eu não havia gasto. E coloquei lá nesse consultório. Aí a gente colocou microscópico, sabe? Aí a gente colocou tudo do bom, né? E já falou assim, cara, agora... Não tinha nem cliente, pelo jeito, e já aí a gente não assumiu só o dedo, a gente assumiu a semana inteira da sala. Dentro da clínica, pagando condomínio, pagando tudo. Só que, cara, aí deu certo. Pega, né? Não, aí deu certo, cara. Aí começou. Aí foi que quando eu comecei a fazer fotografia, e eu fui muito entrão na fotografia. Na verdade, eu aprendi fotografia absorvendo conhecimento. Eu tinha amigo fotógrafo. Pra você ver, eu sempre pegando conhecimento. E quando você começou na fotografia, foi antes de ir para essa sala nova? Você já estava tendo essa curiosidade ali? Ou já... Quando eu estava lá no Prosperi, lá na Ricardo Paranhos, eu tinha uma máquina. Tinha comprado uma máquina. Tinha acabado de comprar uma máquina. E aí, curioso, mexendo na máquina, tentando, não tinha nem a lente específica, não tinha flash, ficava só curiando, né? Mas quando eu fui para esse consultório Marista, aí eu comprei equipamento, eu comprei a lente, comprei flash e tudo. Você já estava com essa visão de diferenciar a fotografia odontológica, né? Porque a gente tá falando assim, mas naquela época era difícil achar alguém que fazia uma fotografia odontológica diferenciada, que realmente conseguia... E você, até porque depois você veio dando aula disso, né? Você está fomentando bastante isso hoje no mercado. Sim, e assim, eu também não fazia não, mas eu tentava. Eu já estava tentando. Aí é aquele negócio, né? Tem que beber água limpa, cara.
Tem que buscar um diferencial, né? É. Qual seria o seu? E aí eu prestei atenção na fotografia. Então, por exemplo, eu tirava foto de tudo, até dos casos horríveis que às vezes saía. Tinha caso que não dava certo, tinha caso que tinha que refazer, não tem problema. Mas eu fazia fotografia, eu fazia. Todos os meus planejamentos eu fazia fotografia, mesmo que a fotografia não estivesse legal. Mas eu fazia. Cara, isso é igual pilotar avião, cara. É horas de voo que vai melhorando Melhorando e vai chegar na perfeição. Tem aluno meu que fala, esses dias mesmo eu tava dando aula de fotografia na especialização, e o aluno falou assim, eu falei, por que tu não tira foto? Aí ele falou assim, porque eu não tenho caso massa igual você tem. Falei, cara, você acha que eu tenho só caso massa? Não, velho. Deixa eu te falar. Tira foto, planeja. Você vai começar de um jeito, você vai terminar de outro. Chamei ele e falei assim, deixa eu te mostrar. Sabe esse cartão de memória aqui? Tirei da mochila. É o primeiro cartão de memória da primeira câmera. Você quer olhar? Quero pra você. Você vê as fotos? Pra você ver os casos até. Ele falou, caramba, bicho, eu não tinha essa visão. Então, é igual piloto de avião. Piloto de avião aprende a técnica, aprende a teoria, tudo, mas, cara, é muita prática. Não, e a gente falando em fotografia, assim, é difícil no laboratório hoje, você sabe, tudo que a gente precisa hoje é foto, né? E que é difícil eu conseguir de alguns clientes falar, manda foto. Hoje a gente tem uma parceria aí, todos os seus casos, cara, vem com foto do inicial, preparo, moldagem, e vem tudo perfeito assim, e isso facilita demais a nossa comunicação. Qual unitário que voltou? Nunca voltou um caso nosso, né? Nem pra maquiar. Nem pra maquiar. O tanto que a fotografia fez essa diferença na vida sua com o laboratório, né? Você entendeu? Eu falo comigo, mas com todos os outros, com certeza, é fácil trabalhar com você. É a ponte. E Exatamente. eu já fiz com o seu laboratório muito unitário, laminado. Sim. Em dente escurecido, por exemplo. Já fiz. Tá lá, tá postado lá no feed lá. Cara, fotografia, ela faz essa união. Eu tenho que envolver a boa qualidade para que você tenha visualização. Não, ela te ajuda a vender, ela te ajuda a entregar a qualidade. Cara, a fotografia pro dentista, o dentista que ainda não investiu em fotografia, ele acha caro. Mas é porque ele não percebeu ainda que ela já nasce paga. Sim. A fotografia dentro do consultório, ela já nasce paga. E a galera que não tá acordando para isso, cara, tá sendo varrido com certeza. Do mercado. Você falou um trem agora que é importante demais. Então, assim, dá tempo de acordar. Eu falo desse jeito nas aulas. Eu falo, acorda, porque esse equipamento, por exemplo, na minha situação do meu uso, né? Da forma que eu uso. É tão importante quanto a cadeira, é tão importante quanto a... Não, ainda mais hoje no mundo digital que a foto vai te ajudar a prospectar. Hoje você não vai sair na rua ligando, antigamente você tinha uma lista telefônica, hoje não, o que vai vender é o quê? A fotografia do seu caso com qualidade. Sim. Isso e você está pensando às vezes num portfólio. Por exemplo, eu penso aqui, ó, lá do comecinho, se eu faço boas fotografias para comunicar com o laboratório, eu tenho um caso mais elaborado. Sim. Mais assertivo. Se eu tenho um caso mais assertivo, eu tenho um portfólio mais bonito. Se eu tenho um portfólio mais bonito, eu tenho uma divulgação mais assertiva em relação a... E a gente tá falando de divulgação no Instagram também, mas dentro do consultório mesmo, você tem uma TV lá que você discute com o seu paciente. Olha esse caso que eu fiz aqui. Que isso também é importante. Sim. Você já consegue mostrar para o paciente o que vai ser feito, outros casos que você fez. Sim. Então ele vê com nitidez e aquilo ali também é uma venda que passa uma confiança gigantesca, né? Sim, claro. Então, imagina a situação. Você está procurando fazer, sei lá, um implante, alguma coisa. Aí alguém te fala, olha, eu fiz com o Dr. Fulano. Aí, nossa, foi ótimo. Cara, aí alguém te fala que fez comigo. E aí, não tô falando com o Dr. Ciclano, vamos falar assim. Uhum. Aí o Ciclano tem um portfólio, tem um cuidado, tem um zelo, tem um capricho de mostrar a qualidade, de comunicar essas coisas, comunicar zelo, capricho, qualidade, que ele presta atenção nos resultados. E aí você olha por exemplo, vamos falar Instagram. Você olha no Instagram de um, olha no Instagram do outro. O que foi indicado, melhor referenciado, só tem foto de pescaria, só tem foto de churrasco, só tem... E o outro é totalmente cuidadoso em relação ao que ele te oferece com o que você está procurando.
qual que você vai se atentar mais? Com certeza, é o que tá oferecendo que eu tô procurando com qualidade. Então, por exemplo, rede social. Cara, eu não tenho interesse nenhum de estar lá para mostrar minha vida. De jeito nenhum. Não teria nexo fazer isso. É para odontologia mesmo. Então, por exemplo, às vezes que vê lá, eu posto a foto do filho, tô praticando lá um jiu-jitsu, cara, aquilo é um respiro. É só para dar uma descansada. Pra não ficar muito chato, né? Para continuar humano. Humano, né? porque o povo olha isso também. Porque pessoas compram de pessoas. Então, eu faço isso para ter esse respiro, né? Para ter essa conexão. Mas aquilo ali é puramente comercial, cara. Eu tô ali para fazer negócio. Eu não tô ali para fazer... para levantar curtida, sabe? Para massagear meu ego. E hoje você pode falar pro seu cliente assim... Não, pode ir lá no Instagram, meu trabalho, que já tá tudo lá. Todo passo a passo. Sim. Você não precisa mais vender, né? Sim, sim. Aí, por exemplo, eu recebo lá... A minha secretária recebe mensagem lá. Ela já tá orientada. Por exemplo, fulano entrou em contato para poder marcar uma avaliação. Pergunta, você conhece o trabalho do Gunnar? Não conheço, eu fui indicado. Então tá aqui, ó, manda o QR Code das plataformas, manda os links, né? A pessoa conseguir vasculhar o meu portfólio, cara, porque ela já vem preparada porque ela vai às vezes escutar ou receber. Bacana. Não é um negócio amador. Mas isso foi feito, cara, eu fui aprendendo, eu vim, sabe? Depois eu foi entendendo isso também, porque talvez você também no começo não tinha essa cabeça. Você foi entendendo que aquilo ali era mais importante do que você imaginava. Sim. É tão importante quanto fazer o bom trabalho na boca. Claro. Então, porque sem um ou outro também não sobrevive, né? Do mesmo jeito que eu falei que... É que você falou, a fotografia vai mostrar a verdade também. Se a verdade ele não estiver perfeito... E também se a fotografia não for o que eu consigo fazer. Se o que eu mostro só é lindo, mas aí o que o paciente sai com o resultado não é. Cara, é desconexo, né? Não, eu tava gravando outro podcast com a Camila e ela também trabalha aquela questão da morfologia com fotografia. E ela falou que quando ela começou a fotografar o caso dela, começou a ver as imperfeições que ela fazia e começou a melhorar isso. Eu falo então, muito olha isso, a diferença. Cara. Tem uma foto e é exatamente isso que você está falando, e é engraçado. Eu coloco uma foto no slide de uma aula de tanto dos cursos de fotografia que eu já lecionei, tanto também os módulos de fotografia que eu participo em especialização. Tem uma foto de uma moldagem linda, uma moldagem linda, cara. Daquelas lá que a gente faz. Top. Só que aí eu pergunto, aí tá escrito lá assim, você repetiria essa moldagem por algum problema? Aí os alunos tudo... Não. Aí no próximo slide é um zoom num preparo assim, rasgado bem no término. E aí a foto mostra isso. A foto mostra isso. E eu falei assim, tá vendo? Eu repetiria essa moldagem, tanto que repeti, né? Mas às vezes a fotografia, a máquina fotográfica, ela é sua professora. Você consegue às vezes captar alguns detalhes. Demais, do que poderia. Sabe o que eu faço, por exemplo, em caso de resina, que ele é totalmente manipulável? Eu faço a primeira aplicação de resina e estou me aventurando nisso. Eu faço resina direta, aí eu dou um pré-acabamento e tiro bastante foto. Libero o paciente e marco depois de 2 dias para ele retornar. Cara, nessas fotografias eu sento no DSD, que eu já fiz, e atualizo essas fotografias e vejo tintim por tintim. Detalhe por detalhe. Se um lateral ficou um pouquinho mais inclinado que o outro, se a aresta incisal pode ser melhorada, esses detalhes, sabe? Aí na próxima sessão eu não faço só polimento, eu faço uma nova aplicação, só que agora mais superficial, né, de acordo com o que eu planejava. Cara, se eu não tivesse fotografia, no olho eu não faço nunca isso, porque meu olho não capta desse jeito. Não, até porque pro paciente ele já tinha saído perfeito, né? Ele só já sai feliz. Só que aí eu vou lá e supero. Entendi. Essa que é a questão. Esse é o diferencial. Aí se ele já achou bonito na aplicação, aí ele senta achando que vai só polir, que é só um retorno. Aí o paciente senta lá, por exemplo, e eu vou e faço mais ajuste e dou o polimento final,
Aí na hora que ela olha, ela fala assim, ficou mais bonito. Aí eu encantei mais esse paciente, eu superei a expectativa. Mais uns 2 aí por indicação. E me fala se eu consigo fazer isso sem a fotografia. Não tem como. Não tem como, cara. Eu não tenho de forma dinâmica, não tem como ver esses detalhes. É o refino do refino. Então a fotografia, cara, eu não posso ficar sem a fotografia. Se acontecer, uma máquina quebrar, acontecer, sei lá, roubar, cara, eu tenho que comprar amanhã, eu tenho que dar um jeito. Então eu tenho que reinvestir de novo. Aí fica a dica para os dentistas aí que sempre te segue, te acompanha e quer chegar na qualidade de trabalho que você entrega. Fotografia é um dos segredos, né? Isso é importante em tudo. Você tinha falado da questão da moldagem, né? Cara, a sua moldagem realmente ela tem um diferencial, que até você buscou, né? Você estava até falando ali que a fotografia foi fazendo se ajustar a isso também. E a moldagem, ainda mais com a comunicação com o laboratório, cara, é importante demais no sucesso de todos os casos. E eu queria que você falasse um pouco desse processo seu, porque para moldar, ainda mais implante, não é fácil. Eu acredito que deve ter sido um caminho aí difícil para você aprender. Mas hoje você é referência nessa questão. Muitos clientes me ligam. Eu já dei várias mentorias porque você indicou. Eu indiquei um monte. Vai lá, ele te ensina a moldar. Você lembra? Quem que você pode me ajudar para melhorar a minha moldagem? Eu falei, cara, é o Gunnar. Obrigado. E, assim, realmente a gente sabe do diferencial dessa moldagem. E o que você me fala? Como é que é esse processo? O que você fez para poder chegar nessa qualidade que você consegue fazer hoje e melhorar 100% a comunicação com o laboratório? Cara, a moldagem é uma curva de aprendizado, né? Fazendo, errando e não deixando passar o erro. É o segredo de você melhorar a moldagem, do dentista melhorar a moldagem, é isso. Fez, não ficou bom? Repete. Fez, não ficou bom? Repete. Quantas vezes for necessário. Eu lembro direitinho, esses dias atrás, eu estava conversando com a professora Juliet. Ela foi minha professora de prótese lá na Unip. Uma vez ela fez isso comigo e na época eu achei uma puta de uma sacanagem, cara. Ela me fez fazer umas 8 moldagens, cara. Por causa de bolinha. E nem era no dente, era às vezes no palato, sabe? Entendi. E nem era pra fazer PPR, era pra fazer às vezes alguma outra coisa. E ela, não ficou bom, repete. Não ficou bom, repete. E aí esses dias atrás, hoje eu sou colega dela na especialização que a gente participa. E eu vi que ela tava fazendo isso com o aluno, sabe? Uhum. Aí até que ficou bom na última moldagem, né? Aí eu cheguei e falei assim, repete, não ficou bom não. Aí ela riu, falou, você lembra, né, e tal. E foi bom? Ela falou, e não foi bom? Não foi? Aprendeu? Não te ajudou? Falei, cara, mas a partir do momento que você entende que se você... Porque o problema, ele é evidente. Deu bolha, rasgou. E quando o laboratório falava que não estava bom, porque hoje a gente vê assim, tem dentista que fala, cara, fala que eu vou repetir na hora e tal. Outros já acham ruim, falam, não. E como é que era isso? Você tinha prazer em repetir? Repete. Vamos ficar bom? Vamos ficar bom junto? Repete. Então assim, não. Cara, é difícil remarcar o paciente. Claro. Desmontar provisório. É chato, né? Fazer de novo ali 2 horas de sessão para poder moldar de novo o paciente, expor o paciente de novo a uma moldagem que não é confortável. Cara, mas a gente está trabalhando em prol de qualidade, ali é um capricho que está acontecendo. Se fizer um esforço lá na frente vai valer a pena, né? Porque depois você não vai precisar fazer isso mais. E é isso que eu ia falar agora. No começo eu precisei repetir mais moldagens. Então, mesmo que o laboratório pedia, eu repetiria, né? O que eu estou fazendo? Eu estou atendendo também a qualidade do laboratório, mas eu também estou atendendo a minha demanda de melhora, a minha demanda pessoal, o meu desenvolvimento pessoal como moldador. Você entendeu? Sim. Então, assim, o meu dentista, eu fui cobrando, o meu eu dentista foi cobrando isso de forma natural. Hoje, eu preciso repetir menos? Muito menos. Mas se precisar também, qual que é o problema? Sim. Entendeu? Todo mundo é humano. Esses dias uma aluna minha estava lá grilada porque a barra do protocolo não deu certo.
Não deu passividade. E já estava acrilizada. Então, assim, passou batido. Aí eu fui lá, falei, não, então vamos fazer um index, vamos corrigir aqui esse modelo, vamos corrigir esse análogo, ensinei para ela tudo isso. Aí ela ficou assim, eu vi que ela ficou desapontada, porque ela falou assim, nossa, mas eu caprichei tanto nessa moldagem e tal, e tal. E eu vi que ela ficou desapontada. E aí eu falei, não, calma, mas isso acontece com todo mundo, né? Uhum. Por que não poderia acontecer? Acho que foi ontem ou antes de ontem, a minha protocolo deu problema. Sério? Aí eu, né, tô lá corrigindo, lá fazendo index, corrigindo o posicionamento de análogo para o laboratório fazer a solda, né, do protocolo. Aí eu peguei, parei e falei assim, vou mandar um vídeo para ela, mostrando para ela. Mostrei para ela o vídeo assim, eu falei assim, aí, ó o Titi aqui também, Olha eu aqui sofrendo. também passando por isso. Ué, entendeu? Uhum. Então, não tem problema. Isso também está muito associado a um preparo também diferenciado, né? Assim, preparar o dente, polir bem, às vezes colocar o jeito que você coloca o fio retrator ali, tudo isso. Tem algum segredo ali pré também para chegar nessa qualidade da moldagem? O preparo tem que ser para odontologia adesiva, né? Uhum. O preparo tem que ser expulsivo o suficiente para que essa moldagem escoa e seja removida de forma tranquila, a mesma importância que a peça receba esse encaixe, que ela tenha passividade para encaixar. Uhum. O laminado, por exemplo. Então, por exemplo, um preparo bem executado, sem retenções, de forma que a gente consiga visualizar todo o término, e bem polido, cara, não tem erro. Qualquer moldagem vai escoar, qualquer moldagem vai copiar. Entende? Se você fizer nos passos certos. Então, eu vejo também, Gunnar, assim, a gente pega muita moldagem no laboratório, né? Uhum. E eu vejo que tem muita dentista que molda bem, muito profissional que molda bem, só que o material não tá ali de boa qualidade. Isso também influencia muito nessa questão. Talvez o material de qualidade melhor, ele já te ajude a chegar mais... Ou não faz muita diferença? Cara, existe uma porcentagem de que isso pode influenciar. Entendi. Eu não vou falar que o material faz tudo, porque não faz. A técnica é a mãe da situação. A técnica, o preparo está bem feito. Também, né? O controle de tudo, né? Mas, cara, é muito mais fácil quando você está com material bom. É muito mais assertivo, muito mais simples. Um material bom, um material de qualidade, ele vai te otimizar muito. Entendi. Então, às vezes o dentista quer fazer alguma economia, mas, por exemplo, um material de moldagem ele acaba tendo que repetir, acaba sendo o preço do outro material que às vezes poderia não repetir. Né? Uhum. Acaba gastando 2 vezes, sendo que no outro ele poderia fazer só um e dar certo. Exato. Mas aí ele tem que também ajustar a técnica. Então é as duas coisas, cara. Não tem como separar. Tudo, né? É a técnica do dentista. O dentista tem que estar muito preparado tecnicamente, mas ele também tem que usar um bom material, né? O dentista que já está preparado tecnicamente consegue fazer boas moldagens com um material de menor qualidade. Já está acostumado, né? Ele já está acostumado, controla melhor o material, controla melhor os passos, né? Só que ele tá se expondo um pouquinho mais. Então, para quê? Sem necessidade. Você entende? O material odontológico, cara, de verdade, não é a parte cara do rolê. Não, eu com a experiência depois, eu fui entendendo que, assim, às vezes é uma economia que não vale muito a pena. Você começa a ver que, assim, mas eu vou pagar mais barato. Cara, não é ali que tá o segredo. Não é ali que tá o rolê do negócio. Que, na verdade, só te atrapalha, em vez de te ajudar, e você acha que tá ganhando dinheiro, uma economia que não tá tendo. Então, sabe o que é a economia do dentista? O dentista que economiza, que ganha mais dinheiro, que alarga mais a margem dele, é quando ele otimiza tempo. Sim. Quando ele otimiza o tempo dele, ele alarga a margem dele. Porque o tempo que ele está vendendo é o dinheiro, cara. Aliás, o dinheiro que ele está ganhando ali, vendendo ali, é o tempo, né? Sim. Ele está alugando o tempo dele. A verdade é essa. Por exemplo, vamos dar um exemplo no protocolo. A gente já fez muito protocolo. Sim. Barra. Cara, eu antecipo
o possível não assentamento da barra. Toda vez que eu mando uma moldagem, e quem hoje me atende como técnico para protocolo sobre implantes, sabe o que eu estou falando. Eu já compro 2 transfers, porque um vai para moldagem e o outro vai para index. Eu faço o index e mando o index. Porque verdade, se a moldagem, muitos assim. se a moldagem tiver distorcida, o index está lá para garantir. Cara, essa barra já vai vir soldada. Ela vai ser conferida e soldada. Eu não provo barra. Não, e por conta de assentamento. Que a gente fez também, a gente soldou, porque os detalhezinhos ali, se a gente já ajuda, já manda, já vai no jeito. Você já manda soldado. Você sabe quando que eu sei que teve solda? Quando o laboratório já manda lá a conta. Tantos reais de solda. Aí eu falo assim, aí tá vendo? O index fez o trabalho dele. Cara, mas eu prefiro pagar tantos reais de solda sem eu precisar de ficar lá passando o disco e tentando futricar nela. Eu tô atendendo outro paciente, eu não tô atendendo esse. Esse aí é o laboratório que tá fazendo isso pra mim. Com certeza. Eu ganhei uma sessão e no ano, imagina o ano, quantidade de protocolo que rola. Você dá, exatamente. Entendeu? Isso é economia. Aí quando o dentista pensa que o tempo dele é o valor dele, aí ele vai ficar assim. Na hora que ele começar a entender isso, ele já começa a mudar a visão de tudo. Sim. Né, em relação Tem época que a gente procrastina naturalmente. Que a gente está muito lotado, porque a gente está sobrecarregado, porque o filho pequeno está passando por um tempo que não dorme de noite, porque aí você acorda, você acaba entrando num sistema de procrastinação. Isso é natural do ser humano. Mas se você vigia para isso não acontecer e para no consultório você não bobear e controlar esses fatores, porque o seu tempo é importante, cara, você vai ter menos problema. Aí o material é mixaria. Você falar assim que você vai usar material top, vamos supor um material de moldagem top. Precisa falar mais. Aproveitando esse gancho aí, que você está falando de questão de moldagem, hoje a gente está muito na moldagem digital, né? Conta para mim um pouco dessa experiência. Como é que você conseguiu... Que hoje a gente faz alguns casos, a gente já fez vários, né? Mas eu acho que o começo seu foi um pouco difícil, até porque você também queria levar aquela perfeição para o digital. Conta para mim como é que foi esse começo e como é que está o digital com você hoje. Cara, o digital, eu ainda estou na curva de aprendizado ainda. Eu não faço todos os meus casos digitais, até porque eu ainda não tenho o scanner disponível para mim. Embora tenha o Scan Service, né, que é uma situação super confortável. A partir do mês que vem, já te falei que você pode contar com a gente, né? Sim, e estou contando. Então, assim, ainda não investi no equipamento, mas eu digo que tem capacidade de fazer sim, sabe? Você já me emprestou o scanner que foi para a clínica na Bahia? Você deixou o scanner comigo 25 dias, você lembra? Foi aquilo ali que mudou sua visão digital, né? Que antes daquele scanner lá, você tinha outra visão, que você tinha passado por algumas coisas e tinha dado errado, parece. Você não estava... não acredito muito nisso aí, não. Então, aí é a curva de aprendizado. Cara, eu escaneei até o dedão no meu pé. Com esse scanner seu. Eu ficava lá, ficava à toa, escaneava o modelo, sabe? Uhum. O paciente ia fazer consulta, eu escaneava o paciente. Eu queria fazer o quê? Aprender. Escanear. Todos os casos que entrou lá dentro, você, não, tem um lá, escanear e mandava. Entendeu? Tem um dentinho aqui, escanear e mandava. Eu escaneei minha esposa, eu me escaneei, entendeu? Então sim, escanear. Aí quando eu te devolvi o scanner, cara, eu fiz 3 casos de reabilitação boca inteira. A gente fez grande, foi verdade. Então, e deu certo, cara. Encaixou 100% dos 3. Encaixou, desculpa o jeito de falar, mas igual o dedo no nariz. Certinho, bonitinho. Cara, tudo que eu vou fazer é assim. Vamos falar da fotografia? Fotografar. Uhum. Vamos falar de DSD, por exemplo, DSD, cara, sabe? Planejamento digital. Então... depois você teve que me dar aula do scanner, né? Eu falei, agora você vai me dar o curso, que a gente tem que aprender. Internet. Aí eu sou muito disso, cara. Eu sou muito autodidata, além do que eu estudo. Então, assim, o que eu estudo absorvendo de outros professores e tudo, mas eu pego a minha via também. Só que tudo que eu vou fazer, DSD, por exemplo, eu fui atrás de DSD, eu fui lá, fiz o curso, eu me tornei membro da galera que é DSD member e tal, né? Mas aí eu voltei lá, foi no Rio de Janeiro, aí eu voltei de lá, colegas meus que estavam perto, voltou e tipo assim, DSD. Eu falei, não. Não deram muita importância, né? Eu fiz DSD do meu pai, fiz DSD da minha mãe, fiz DSD da minha esposa, fiz DSD na galera.
Sacou? Aham. Eu fiz DSD de graça pros pacientes, assim, nas consultas. Deixa eu fazer um DSD, você tem potencial estético, tal. E fechei alguns casos Depois disso. para isso, né? Que o paciente gostou, né? Porque eu já tava... Aí hoje, por exemplo, eu vou ensinar, não DSD, mas algumas coisas de planejamento digital para meus alunos. Eles falam assim, em quanto tempo você faz o DSD? Eu falo, 20 minutos. Teve uma aula que eu tava falando sobre esse assunto. Aí eles começaram a falar, duvido que você faz um DSD do início ao fim com as medidas em 20, 25 minutos. Falei, marca aí, vamos fazer. Peguei, abri umas fotos de um paciente e fiz. Deu 24 minutos, eu tava terminando. Então, assim, mas por que eu cheguei aí? Porque eu fiz DSD. Não, e o tanto que esse DSD é importante na nossa comunicação. Porque hoje você tira a foto, já vem perfeito. Sim. Então, a foto que você tira é perfeita, não joga no Exocad, fica show. Aí você vem com o DSD e fala bem assim, tá aqui o DSD. Tá as medidas. Certinho, só joga a medida dentro da foto. A gente tá fazendo um caso que eu fui lá e só faltou as medidas, né? Eu acho que eu esqueci de te mandar as medidas. Já mandou, deu certo. Não, eu tinha esquecido antes. Aí você me mandou HTML, aí eu conferi e falei, ô Everson, mas eu achei que tá ficando meio grande esse negócio, cara. Ele, mas você não mandou as medidas, você, né? Exatamente. Eu falei, cara, calibra aí pra mim então, pra eu poder calibrar minha régua aqui e te manda as medidas. Cara, você mandou depois o HTML e mandou o enceramento pra eu provar, cara. Era o que eu tinha... O que eu tinha dado de informação exata para o paciente. Facilita demais. Então, o DSD também, cara. DSD para quem trabalha com estética, é uma ferramenta, assim. Eu tô falando DSD, é uma patente e tudo, mas assim, o planejamento digital, ele é muito importante, seja qual for, desde que seja confiável, né? Então, mas fazer planejamento. Mesmo que eu não fizesse o caso. Mas o planejamento eu estava aprendendo. Então, teve caso de paciente que não fechou comigo. E assim, tá tudo bem, cara. Eu aprendi fazendo isso. Você aprendeu alguma coisa, né? Então, tudo que eu vou fazer é repetição. Eu aprendi isso, cara. De verdade, eu sou um cara que eu fui criado, o único esporte que eu pratiquei foi arte marcial. Eu não sei chutar uma bola. Você me der uma bola, não sai 2 balãozinhos. Eu não fui criado com... Você é sempre o carinha da reserva, né? Não, sabe aquela que punha 3 pra escolher e formar 3 times? Eu ficava por último, cara. Eles davam briga pra não jogar comigo, cara. Você estragava o futebol. Eu estragava o time inteiro, cara. Mas eu fui criado em arte marcial. Fiz karatê, fiz várias coisas. E aí estacionei no jiu-jitsu, né? E já tem um bom tempo já. Cara, é o que mais ensina que a perfeição, ela só vai chegando com muita repetição, sabe? A gente, as nossas conexões neurais dependem de repetição. Tudo que você faz repetitivo, ele vai se aperfeiçoando. Então, assim, não dar moral pro começo, cara. Começo é custoso mesmo, ele é difícil. Entender esse começo, né? E saber que quanto mais você fizer, você vai melhorar aí gradativamente. Exatamente. O começo é custoso mesmo, cara. Cada um tem seu tempo e o começo é mesmo. Agora vou ficar com vergonha de fazer isso, de, né, desenvolver alguma coisa, porque eu não tô na época certa, eu não tô no melhor momento. Com certeza. Então, é a repetição que vai te levar no melhor momento. Eu aprendi isso, cara. Na minha vida foi muito bem marcado isso, sabe? E tudo que eu fiz que foi feito com repetição, evoluiu. Agora, tudo que eu fiz que eu comecei, desanimei e larguei pra lá, cara, virou nada. Virou nada. Então, a repetição, cara, na odontologia... Faz uma diferença enorme, viu? Faz. E assim... E na prótese também, porque a gente lá, igual fala, os meninos... um encerador, quanto mais ele repetir aquele dente, mais perfeito ele chega aquilo ali. Sim. Né? Isso é praticamente para tudo, né? Preparo. Eu tô lá no consultório e às vezes acontece. Época de Covid, então, o que mais aconteceu? O paciente desmarcar e o tempo fica ocioso, né? O pior prejuízo foi esse. Aí eu falei, não vou ficar no prejuízo, não. Aí eu sentava, cara, pegava uma bacinha, pegava o micromotor, e ia
preparar em modelo. Peguei modelo de resina, modelo impresso. Vou treinar Que preparo, massa. Vou fazer refinamento. À mão, vou fazer, sabe? Então, assim... Lembro que você deve ter passado alguma dificuldade com um paciente ou outro. Não, por que aconteceu aquilo? Sim. Porque deve acontecer os imprevistos, né? Nem tudo ali vai Claro, ser, claro. o paciente, eu sento aqui, preparo e já sai bacana. Com certeza deve ter imprevisto que acontece no meio aí, que vai fazendo com que Cara, você já vira um case pra você estudar depois, né? sim. Perrengue faz parte da vida, cara. Todo mundo passa. Quem não passa perrengue com alguma coisa? Pode ser o mais experiente que for, pode ser o mais tarimbado que for. Passa perrengue, sim. Passa. E é natural. Faz parte do processo. O problema é o perrengue não ser conduzido. É o cara se perder no perrengue. Se não souber, dá a volta por cima, né? E assim, né? Não, cara, o perrengue tá aqui, o que eu tenho que fazer? O que eu vou aprontar aqui agora? Né? Qual que é a arte que eu tenho que fazer agora aqui pra sair daqui? E fazer alguma coisa, né? Curiosidade, por exemplo, é uma coisa que faz muita diferença. Eu nunca li manual de nada, cara. Você me dá um celular, um manual, o manual vai pro lixo. Eu vou fuçar. Eu tô com dúvida? YouTube, que é muito mais fácil que ler manual hoje. Sacou? Uhum. Então, assim, esses dias atrás a minha esposa tava rindo de mim, cara. O meu carro tava com barulho. Eu acho que a gente colocou, quando a gente foi viajar, eu coloquei uma mala no carro e ela deu uma forçada na grade da tampa. É um sedã, e aí na tampa ela deve ter dado uma amassada lá, saído do lugar. E esse carro com uma barulheira, cara, começou um barulho. Aí eu... YouTube. Deixa eu ver o que tá rolando com esse carro aqui. Aí eu fui lá, esse carro tem esse problema mesmo, qualquer coisinha que encosta e tal. Eu fui lá e desparafusei, parafusei de novo, coloquei. Acabou o barulho. Aí a minha esposa, não, Gunnar, pelo amor de Deus. Coitado, os mecânicos assim, vai ficar tudo... Não, dentista, cara. Dentista com resina flow e resina acrílica faz bomba atômica. E assim, curiosidade. Se ele ver aquilo ali, né, estudar um pouco, ele vai ver o que ele pode fazer. Agora sentar e esperar o problema ser resolvido, que não vai. Sentar e esperar a solução vir na cabeça de uma forma assim. Hoje você é referência também em questão de lente de contato, né? Assim, eu acredito que o implante foi te levando, a reabilitação foi te levando para a lente. Hoje está muito assim no boom do mercado, né? Sim. Como é que você se vê em relação a isso? Como é que o seu trabalho em relação à questão da qualidade das lentes, de comunicação com o laboratório faz diferença? O seu cliente tem muita procura em relação a isso? Conta um pouco pra gente sobre esse mercado que você vê. Cara, a maioria dos meus pacientes chegam para esse assunto através da reabilitação, do implante. Uhum. Até então tem sido isso. O meu carro-chefe está sendo a implantodontia, a reabilitação, e aí o paciente chega com isso de forma mista, sabe? Então, assim, vamos falar assim, de 100, 80% chega dessa forma. Já vem ali no processo, né? Já fez implante comigo, já fez um enxerto, por exemplo, já fez, sabe, alguma coisa da minha área que eu conduzi. Aí a pessoa acabou vendo o meu portfólio e queria evoluir para fazer a estética. Que seria o próximo passo para ela, né? Aí então, assim, 20% chega só para fazer lente. Chega e fala assim, eu vim aqui que eu quero só melhorar meu sorriso, né? Cara, eu me vejo muito pequeno ainda, sabia? Eu não sou grande assim, igual você tá falando, não. Caso. Não sei, cara, acho que não. Até porque, assim, eu faço muita cirurgia, né? E o tempo acaba sendo escasso. Mas eu me vejo pequeno, cara. Eu me vejo ainda pequeno. Eu tô em crescimento, sabe? Não tem tanto tempo assim que eu desenvolvo essa área. Então, eu tô preparado pra esperar o meu tempo mesmo, sabe? É o próximo passo que você vê também, né? Que querendo ou não, tá virando uma realidade muito forte esse negócio. Sim. Né? Então, não tem problema, sabe? Eu tô em aprendizado, eu quero aprender mesmo. Eu sento com pessoas, com colegas mais experientes que eu, e eu não tenho problema de ficar no meu lugar. De deixar isso
explícito e confortável. Cara, Você tá bem, tá eu tenho que absorver, não é? Eu tenho que absorver, não é? Se eu estiver falando, eu não absorvo, cara. Se eu tiver com uma pessoa que é mais tarimbada que eu quero escutar, eu não quero falar nada. Eu quero só escutar, eu quero só absorver, eu quero só ver. Então, por exemplo, eu tenho um amigo dentista que já tem muito mais experiência que eu e que a gente troca muita ideia e que, cara, pra mim é aprendizado o tempo todo. O meu intuito ali é aprender, então eu não tenho muito que mostrar o que eu faço, né? Eu tenho que aprender. E humildade, cara, em relação a isso. Então, é um processo de você entender o seu momento. Cada um tem seu momento. Não adianta você querer acelerar isso, querer se tornar referência naquilo, sendo que você precisa de um percurso, Sim. precisa até ter bagagem, né? Pra você poder chegar mais... O pessoal da minha família fala lá assim, o boi é mais zerado. Você já ouviu falar desse jeito? Nunca vi essa expressão, não. Você é da Bahia, né? O boi é mais zerado. Tipo assim, o moleque tem até força pra ir lá e dar um cacete no outro, né? Mas o outro é mais zerado, ele tem mais malícia, ele tem mais... entendi, agora ele tá mais preparado. Você entendeu? Ele já apanhou mais vezes. Então, assim, cara, entenda isso. E nada é fácil. O que é fácil? Nada. O seu laboratório começou fácil? Você sabe. Foi simples demais? Eu tive ajuda demais e não foi fácil. Ainda imagina quem não tem ajuda nenhuma. Tem que começar pelado. E então, outra, não se comparar, né, Guna? Isso é uma coisa, igual você falou. Às vezes eu faço pouco, mas em comparação a alguém que você tá vendo faz muito, às vezes você se cobra muito daquilo ali, que acaba, às vezes, te atrapalhando, né? Então você tem que... E é uma falsa ilusão, né? Exatamente. Você vai se comparar através de quê? Qual que é a sua referência? Exatamente. Aí o seu psicológico fica abalado. O cara faz mais caso que eu, isso e aquilo. Sabe o que eu fico pensando, cara? Eu só tenho que pensar em deixar meu paciente sair satisfeito. Só isso. Então, assim, o que me abalaria? Uma reclamação. Um paciente reclamar do meu trabalho, ou verbalmente, ou digitalmente. Cara, isso me abalaria muito, cara. Então, assim, eu tenho muita preocupação com isso. Eu tenho mais preocupação com um paciente sair satisfeito. Eu tenho muito mais intenção de um paciente sair satisfeito e ele ser o único que eu atendi do que atender 100 pacientes e 2 insatisfeitos saindo fazendo isso. Então, é pensar na qualidade e não na quantidade. Sabe? Isso é importante demais. É que se a gente for comparar, a gente vai pensar na quantidade. Porque, cara, você tá lá no laboratório, você faz lá uma penca de laminado que você solta no Brasil, não é? Uhum. Quantos por cento dessa penca de laminados tá favorável, tá tudo certinho, vai encaixar por causa da moldagem que tá certinha? A gente não sabe, porque depende dos dois, não é? Dos dois casos. Mas do assim, dentista até o excesso e do laboratório. Pra gente acaba atrapalhando. Se a gente começar a pegar uma quantidade que a gente não consegue suportar também, com certeza nós não vai conseguir entregar a qualidade que a gente entrega hoje. Você entendeu? Você tem que estar preparado. Você sabe, eu passei um pouco por essa curva. Sim. Eu tive um crescimento muito rápido. Já conversou muito sobre isso. E quando eu tive esse crescimento, eu sofri com excesso de demanda. Sim. E tive que falar, cara, minha base não estava... É porque aí você tem que voltar a pensar na qualidade. Exatamente. E não na quantidade. Então, eu não faço conta de quantidade que eu faço, não. Eu não faço essa conta, não. Essa conta não existe na minha cabeça e eu não fico olhando. Já rolou isso aí. Mas eu não fico olhando, o que eu tô fazendo, Bacana como é que tá a vida da outra pessoa, do outro profissional. Não, essa comparação, porque, por exemplo, rede social. Rede social não mostra a verdade, cara. Não mostra o que é, onde é que tá doendo. Não mostra. Então, assim, cada um tem sua dor, fica cada um com ela. Cada um de boa, né? Entendeu? Vamos trabalhar todo mundo junto e tudo. Quem precisar de mim, e é verdade, quem precisar de mim, colega, eu não tenho concorrente. A pessoa às vezes
me pergunta sobre algumas dicas, eu dou dicas e informações. Não, entrando nesse assunto aí, agora você está ministrando muitos cursos, né? Igual fotografia, você está fazendo algumas moldagens. E você está dando, parece que curso também na Unip, em faculdade? Cara, eu faço parte da especialização de implantodontia da Unip e faço parte também da especialização de reabilitação Como é que oral tá da sendo BO. esse Dr. Gunnar, professor? Tá gostando disso? É a ideia sua daqui pra frente? Que você gosta muito de ensinar, né? Cara, tá sendo você divertido. Tem muita paciência para isso. Tá sendo divertido. O meu sonho antes era ser professor. Eu sempre olhei pelo lado do professor. Meu pai foi professor. Dentista de Goiânia inteira foi aluno do meu pai, cara. A galera estudou no WS, estudou no Visão, conhece. O Ervo Maconha. Uhum. O apelido dele era Maconha. Por causa que o nome dele é Ervo, o marido da erva, sacou? Trem mais besta que aluno inventa. Eu tava falando? Seu pai era professor? Meu pai era professor, aposentou como professor. Meu irmão foi professor. Meu irmão é professor. A minha irmã só trabalha com ensino. A minha irmã é psicóloga, trabalha com gerenciamento de RH, treinamento de multiprofissionais e tal. Então, assim, é só com compartilhamento de conhecimento. Já vem da família, né? Então, assim, não tem como ser diferente. Eu gosto, eu acho divertido. Eu acho... Sabe aquele respiro que me tira um pouquinho do mocho e fala assim, igual para quem é fumante sair para fumar um cigarro, sabe? Uhum. Para mim é isso. O ensino tá sendo isso, assim, tá sendo aquele respiro que me deixa estudar mais, me cobrar mais, me manter atento e compartilhar conhecimento, assim, alguma forma, a filosofia de trabalho eu digo. Fora que quando você ensina, você aprende 2 vezes, né? Isso é sim. Bom então, você. assim, eu me divirto, cara, eu me amarro. Eu vou achando... A ideia é que o professor Gunnar vai só crescer daqui para frente. Tomara que isso enriqueça, incorpore mais, né? Com certeza. A odontologia só tem a ganhar. Sim. E assim, só que eu também não posso deixar de dar atenção pro meu mocho. Então eu tô tendo que equilibrar os dois aí jogar esses balões aí de forma igual. Mas o ensino, cara, ele enriquece mais pessoalmente mesmo porque você começa a ler mais, você começa a se preocupar mais. Tem aluno que chega com as perguntas que eu não consigo, cara. E aí eu falo... Você já vai buscar a resposta logo, e aí é a minha honra, né? Eu falo, calma, deixa eu te falar um negócio aqui, daqui 2 dias eu te falo, tá? Aí eu vou atrás, vou estudar, vou pegar livro, vou pegar artigo, porque naquele assunto eu tô desatualizado, mas aí eu não tô mais. Aí já vamos pro próximo. Entendeu? Uhum. Aí nesse assunto eu já não tô mais. Aí eu já tô... É um passinho para mais. Então, o ensino ele me ajuda nisso, né? Se eu pensar assim, na minha carreira, assim, o que financeiramente poderia fazer mais diferença? É o mocho, é a minha clínica. Eu aprendi odontologia muito assim, viu? O dentista falava um negócio, eu na hora ali saía, depois eu anotava, pesquisava e buscava, entendi da próxima, a gente já tava mais... Não é? É um tijolinho, cara. O tijolinho foi. E eu gosto de conversar. Você sempre percebeu, a galera deve estar percebendo. Eu sento, cara, e eu vou. Tem hora que eu tô conversando aqui com um paciente que eu acabei de atender e o outro paciente tá esperando, e aí eu não ligo, não entra. Uhum. E eu tô conversando e vai. E compartilhar conhecimento me rola isso. Não tem fim, né? Cara, bom demais. Sim, conversar com você é sempre uma aula, né? Você sabe. Que isso. Você sabe disso. Que isso, só tenho a agradecer, assim, na minha trajetória a gente teve muita comunicação. Muitas vezes eu tinha uma dúvida, te perguntava, quantas vezes mandei mensagem. Em relação a tudo, você sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. Eu tenho muito a agradecer assim, nunca cobrou por nada, né? Isso foi na amizade. Meu crescimento, assim, também na odontologia, e ainda mais parte técnica, eu devo muito a você e queria realmente te agradecer por isso aí e continuar. E falar para você está no caminho certo. Assim, muita gente que eu indiquei para ser seu aluno, depois me volta agradecendo, cara, obrigado pela indicação, aprendi muito, cresci muito. Então, assim, igual falando, você nasceu para isso, cara, você não pode deixar isso para trás, não. Cara, mas essa é uma mão trocada, né? A sua parceria comigo também sempre foi dessa grandeza. Eu tava vendo a Daniela falando no outro podcast que rolou.
Cara, e é exatamente o jeito que ela falou. Você é o cara que abraça, que dá a mão mesmo, se coloca a honra em jogo. E tudo que precisa... Cara, eu não demoro 3 segundos pra você atender um telefonema meu. E isso é diferencial. E na hora que você liga e o cara já 3 segundos fala assim, ô meu querido, o que você tá precisando? Né? E isso faz a diferença, cara. Faz a diferença assim, ó, gigante. Então, mesmo que para resolver treta, mesmo que para resolver problema. Eu tava ligando, às vezes, bravo por causa de alguma coisa e tudo, mas aí você se mostrou pronto. Não, cara, calma, deixa que eu vou resolver. Aí você chegava no laboratório e já me dava já o posicionamento, o que estava acontecendo. Aí eu já sentava na minha mesa, cara, pronto, tá na mão do Everson. Então, assim, é difícil ter laboratório com esse atendimento dessa forma. Eu não sei se por ser familiar, igual, por exemplo, a minha clínica lá de Bela Vista é familiar. A minha mãe que tá lá na recepção, fazendo a agenda lá, e a gente tira o casco de briga e discute e tudo, mas é a família. É um pelo outro ali, né? Cuidando. Eu não sei se isso influencia, cara, né? É a filosofia que a gente usa, né? Eu tenho pra mim, assim, que a gente só ganha dinheiro quando a gente resolve o problema. Eu não tô ali entregando uma prótese, uma lente ou nada. Eu tô ali pra resolver o problema de vocês 24 horas. Então por isso que você fala assim, eu não tenho, ligo, eu atendo, o que foi, vamos resolver, porque assim, acontece, os problemas acontecem. Sim. Agora o diferencial tá enquanto você pega para resolver e mata logo ele e vamos pro próximo, porque o próximo já tá na porta também. Então, o nosso trabalho é muito refinado, é um trabalho de muito detalhe. Então, por exemplo, tem problema. E se esse problema a gente só encontra as costas, é difícil, cara, porque tem muito laboratório que age assim, né? Uhum. E o seu laboratório, eu sempre tive paz com isso, cara, para poder desenvolver o meu trabalho, fazer a minha curva de aprendizado. Eu deitei e rolei com isso, porque eu tive acesso. Muito junto em algumas Eu tive acesso. Novas, né? Então, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de chegar lá e tocar a campainha e entrar e beber do café e subir lá e sabe? E sentar do lado do cara que tá maquiando. E ver e falar, eu queria sim. Entende? Então, sim, mas é porque abriu. Foi aberto. Se não fosse aberto, eu não teria essa capacidade de agir assim. Você foi recíproco também, você abriu a clínica pra gente também ver como é que é o dia a dia e aprender alguma coisa. É isso que eu tô falando, né? A mão é dupla pra isso, né? Bacana. Então eu que agradeço, cara. E por isso que a nossa parceria é forte. Vamos supor lá. É muito caso que a gente já fez. É muito caso. Vem muitos pela frente ainda, já tá na agulha, né? E casos tops, né? Tem caso que tá lá agora, nesse momento, sendo realizado. Então, isso pra mim é uma tranquilidade. O seu atendimento, ele é bom. Ele é bom mesmo. Obrigado mesmo. E aproveitando fala pro pessoal que tá começando, pessoal que tá vindo aí, pra quem te acompanha também, qual dica que você deixa, qual mensagem que você deixa? Repetição. Repetir. Tentar. Ninguém vai sair da faculdade e pronto. Cara, ninguém sai da autoescola sabendo dirigir. Sabendo enfrentar um trânsito, sabendo, sabe, ter traquejo, ter malícia com as coisas. Ninguém sabe. Ninguém sai desse jeito, ninguém nasce pronto. Então, assim, só que a gente é muito premeditado, a gente é muito... Eu também fui, e eu também tenho que me vigiar para isso. A gente é igual uns bebês chorão. Eu quero que a odontologia seja rentável para mim. Eu quero que isso seja rentável para mim. Eu quero. Só querer, cara, não te leva a nada. Verdade. Se você só querer não é um poder. Não te traz benefício. Então, por exemplo, eu quero, beleza, mas o que eu tenho que fazer para poder chegar nisso? E qual que é a distância que eu tô disso? Você tem que saber. Qual que é a distância que você tá? Você tem que ser humilde de saber que você tá longe. Com certeza. E olhar e falar assim, nossa, aquilo ali tá longe. Tá, mas eu vou chegar. Tá, mas eu vou dar a suada para isso, né? Então, ter paciência com esse tempo, sabe? Esse time aí, das coisas acontecer. Eu vejo muito recém-formado querer as coisas muito rápido, sabe? Às vezes preocupar só com a fama do Instagram e esquecer o lado técnico. A técnica, né? Entendeu? Eu acho que isso é um erro. Eu acho que as coisas têm que andar junto. A pessoa tem que se preparar para o digital, mas também tem que se preparar para o mocho, para a experiência dentro do consultório. E cada um tem seu tempo, né? E cada um tem seu tempo. Então, assim, não ficar se comparando. Exercitar.
E fotografia. Fotografia é um assunto sério, seríssimo. Dentista sem fotografia tá deixando de ser dentista, cara. De verdade. Porque a odontologia, a fotografia, esse mundo digital tá engolindo isso. Exatamente. E a odontologia, cara, ela é muito bem valorizada. A gente não pode pisar nela de falar, porque eu vejo a galera pisando. A odontologia é uma profissão muito bem valorizada, desde que bem conduzida, desde que bem vigiada. Esses dias atrás eu saí da porta do meu prédio, eu estava sem carro, não lembro por quê, se tinha algum problema, mas eu estava de Uber, eu peguei um Uber e o Uber era dentista. Coincidentemente ele falou, eu tô de Uber só de bico e tudo, eu sou dentista, eu trabalho e tal. Isso em atuação, né? Cara, não tem problema de ser Uber e tudo, mas assim, era um horário que ele podia ainda ser dentista. Era um horário que ele ainda podia investir, tentar, sabe, fazer as coisas, tentar acontecer. E a odontologia permite isso, cara. A odontologia tá o tempo todo disponível pro dentista. Com certeza. E pro laboratório. Com certeza. Não é? Uhum. Então, assim, eu me vejo valorizado, cara. Eu não tenho problema nenhum de falar assim, eu não devia estar aqui. Por mais que eu me sinta pequeno, por mais que eu ainda não tô no estágio que eu vou estar daqui 10 anos, eu tô valorizado no estágio que eu tô. Entende? Com certeza. E acreditar, sabe? Não só esperar, treinar. Não tem mais o que falar. É assim. É isso aí. É isso aí. Show de bola. Obrigado. Mais uma vez, queria te agradecer pela sua presença, pela troca de conhecimento e com certeza eu, como muitos, aprendeu muito hoje. Obrigado mesmo por tudo aí. Eu também. E a porta está sempre aberta. Aqui e no laboratório. Eu sei. Eu sei. Obrigado. Valeu. Mais uma vez, vamos agradecer nossos parceiros, né? Nossos patrocinadores, Dental Adelar, Seption e a Upper Dental, né? E a Mais Riso Alinhadores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Não deixem de se inscrever no canal, que é importante para que a gente continue passando conteúdos que chegue a mais gente, tá? Curtam, comentam e é isso. Valeu!